Muito obrigado pela sua audiência. Deixe o seu like nos comentários também. Você pode participar. Você pode também compartilhar os nossos vídeos aqui no YouTube, as principais notícias do futebol todos os dias. Muito obrigado pela sua audiência e vamos falar da equipe do Corinthians, né? O Dorival Júnior, ele realmente admite problemas no Corinthians, né? Mas vê o Corinthians em evolução. Ele diz: estamos no caminho certo. Mas não é isso que tem acontecido com o Corinthians, né? A performance do Timão nos últimos jogos foi muito ruim. Esse empate sobre o Vitória, a eliminação na Copa Sul-Americana, né? O Corinthians ficou em terceiro na Sul-Americana. O técnico afirmou que com a volta de jogadores e a temporada, ele tendo tempo para trabalhar, o Corinthians vai trazer novos resultados, né? Resultados melhores na performance do Timão. Será mesmo? E agora nós vamos falar das atuações do Cruzeiro sobre a equipe do Palmeiras, né? O sistema defensivo do Cruzeiro ele vem se destacando e o Caio Jorge decidiu para o Cruzeiro hoje na vitória contra o Palmeiras na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, vitória por 2-1 do Cruzeiro, que acabou tirando a liderança do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E agora vamos falar da equipe do Flamengo. O técnico Felipe Luiz, ele comentou a polêmica, né, sobre o jogador Plata e disse que o jogador ele não tem condição de jogo, né? E o Felipe Luiz mostrou preocupação com o jogador porque ele vai se apresentar à equipe do Equador, né? O Brasil que vai enfrentar o Equador nas eliminatórias para a Copa do Mundo, né? E é uma complicação, né, para o técnico aí que se mostrou preocupado com a possibilidade do jogador poder entrar em campo aí com a seleção equatoriana. E agora vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras que vacilou nos primeiros minutos de jogo contra o Cruzeiro e aí foi mortal, né? O Caio Jorge acabou decidindo o jogo, uma grande vitória. O Estevão não teve aquela atuação de se esperar, né? O Estevão que já pertenceu também ao Palmeiras, ao Cruzeiro, mas o Caio Jorge decidiu para a equipe de Minas Gerais na vitória por 2-1. E o Corinthians continua vivendo as suas crises políticas, né? Páginas policiais e o Fabinho Soldado diz que que ele trabalha para evitar que a crise política possa afetar o Corinthians dentro de campo, mas isso tem acontecido, né? Até porque os jogadores, como o Garro, por exemplo, diz que os problemas fora podem afetar dentro de campo. Não é à toa que o Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana e não vem bem no Campeonato Brasileiro. Esse tropeço diante do Vitória da Bahia, né? O diretor executivo ele diz ter recebido sondagens de outros clubes, inclusive do Santos, mas ele reafirmou o compromisso com o Corinthians. Então, o Fabinho Soldado ele vai permanecer no Corinthians, não importa o que está acontecendo aí, é a garantia do diretor executivo do Timão. E vamos falar da equipe do Fluminense, né? Rival do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, o Mamelodi Sundowns, ele acabou aí perdendo a final da Champions da África para o Pirâmides FC, né? A vitória por 2-1 deu ao time aí o título pela primeira vez da competição do título da África, a Champions da África, né, pela primeira vez. E isso tem acontecido esse ano de 2025 com o Crystal Palace, né, que também conquistou o título importante, não ganhava muito tempo. Teve tantos títulos aí que a gente vai fazer aí depois um vídeo falando sobre os títulos inéditos, inclusive o Tottenham também conquistou um título inédito aí também, e mais detalhes, né, mais times vencendo títulos históricos, né? E agora nós vamos falar do Atlético Mineiro. O atacante Rony, ele resolveu para a equipe do Atlético Mineiro na vitória sobre o Ceará. Uma vitória importante para a equipe do Atlético Mineiro. Com um golaço, ele marcou o jogo, ele fez o gol da vitória sobre a equipe do Ceará na 11ª rodada do Brasileirão, fora de casa. E o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, ele fez um balanço positivo do Flamengo antes do Super Mundial, depois dessa goleada histórica aí sobre
o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, vitória por 5-0, né? Ele viu o semestre excelente, né? O treinador elogiou a equipe após a goleada no Maracanã do Flamengo sobre a equipe do Fortaleza. Mais novidades do futebol aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Curta, comente, compartilhe bastante os nossos vídeos para que nós possamos trazer mais notícias, mais novidades do mundo da bola para vocês.